Boa tarde, está no ar o Terapia do Dia, ao vivo pela Rádio Supersônica. Sejam todas e todos muito bem-vindas e vindos. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e holísticas. Este campo das terapias complementares que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lude Comunicação, tem o oferecimento de Sala Terapêutica. Apresentação, Letícia Wolff, André Pares e na mesa de som, Mari Move. Os contatos aqui com o programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, 51 996 53 7474, 51 996 53 7474. Nós estamos ao vivo pela página da internet da Rádio Supersônica. A rádio também tem um aplicativo, é só baixar para escutar o programa ao vivo. E nós também estamos ao vivo na live do Facebook. Quem está vendo a live agora recebe os abanos aqui dos nossos participantes. Na live passada passamos das 2.000 visualizações, sucesso absoluto. E as perguntas, comentários podem ser enviadas ali pelo Facebook e também pelo WhatsApp da rádio. Estamos muito contentes por estar na segunda temporada do programa. Nesta parceria da Sala Terapêutica com Rádio Supersônica e produção da Lude Comunicação. E com a participação dessas terapeutas e desse terapeuta ilustres que são referências em suas áreas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindo, terapeuta Verônica Pinheiro, terapeuta Delcino Magalhães, terapeuta Adriana Filkenstein. Muito bem, então estamos aqui de novo, depois do primeiro programa. Boa tarde, Delcino. Boa tarde, mais uma vez um prazer estar com os colegas e com vocês. Boa tarde, Verônica. Boa tarde para todo mundo, os colegas e para o pessoal do Face aí, olha, que me cumprimentou bastante, estou muito feliz, né? Enfim, muito boa tarde, que nós tenhamos um bom programa. Legal, nos emocionamos no fim do último programa contigo, né, Verônica? Então, o pessoal falou assim, olha, estou surpreso, Verônica, eu te vi emocionado, né? Então, eu acho que isso é prova de como as terapias ajudam a pessoa, que quem me conhecia antigamente sabia o quão era difícil, né, eu ter um grau de emoção assim exposto, né? Eu até chorava como todo mundo, mas reservadamente. E hoje eu entrar em um assunto que me faz bem, né? Então, essa emoção brota. Então, realmente, a terapia é do dia mesmo. Legal. Adriana, boa tarde, bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde o pessoal que nos ouve pela rádio. Boa tarde o pessoal do Facebook. E, na verdade, boa tarde para todo mundo e para cada um de nós aqui. Legal. Nós estamos também com outras presenças ilustres, né? O Bento, terapeuta holístico também, educador físico, está aqui. E a Val. Val, como é que nós podemos dizer? A Val trabalha com ervas, alimentação super, Isso. hiper saudável, vegana. Então, está virando quase um programa de auditório aqui na Rádio Supersônica. Vamos ter que então, ter daqui mais a pouco, cadeiras, né? vai ter Providenciar palanque. mais cadeiras, que o pessoal Bancada. aqui tem fãs Estrado, aqui da rádio. estrado. Isso, praticamente um encontro holístico. Boa ideia. Bom, gente, foram muitos comentários durante a semana, né? As visualizações no Facebook da rádio foram excelentes, mais de 2.000. E as pessoas falaram para nós, inclusive nominalmente, né? Agora vou ouvir a Adriana, vou ouvir o Delcino. Então, legal, porque no começo do ano já, né? Começo de janeiro, muita gente fora, muita gente em férias, mas o interesse nas terapias bastante grande. Só para lembrar um pouco, no programa passado, nós ficamos bastante em relação a ciclos e ritos, porque o assunto, a princípio, era o ano novo, né? Mas aí nós falamos de vários anos novos e vários ciclos novos e rituais para a gente entrar nesses ciclos. Tem alguma coisa, a gente pode fazer a primeira rodada, tem alguma coisa nessa semana assim, que aconteceu de novidade, que vocês sentiram algo de novos ciclos, alguma coisa assim? Podemos começar aqui, Delcino, Verônica e Adriana. Eu acho que a vida é um ciclo, né? Dia, noite, entendeu? Todo dia a gente está se reciclando. E o importante, eu como objetivo do meu trabalho, é dar importância para os ciclos, festejar, comemorar aqueles feitos, que é importante, a gente dá importância para aquilo que a gente consegue, mas, acima de tudo, estar presente. Eu toco muito sempre nisso. Nós temos que viver o momento, estar sempre presente. Aqui estamos presentes. Bom, agora dá um oizinho e vou falar para a mesa.
Olha só, nós tivemos dia 13 a entrada de Vênus em Peixes, e que a mim influencia bastante, porque eu tenho Vênus em Peixes na casa 3, dia 14 foi meu aniversário. Parabéns. Né? E eu estou comemorando hoje, eu escolhi lá um lugar que eu frequento, um clube de dança que eu frequento, e eu claro que eu selecionei poucas pessoas, porque eu não posso botar no Face, né? Porque senão pensa 300 pessoas baixarem, eu não vou dar atenção para ninguém. Mas para dar a importância dos ciclos, né? Inclusive a idade que eu estou fazendo é uma idade bem significativa, né? 5.1, é uma excelente ideia, certo? Então, assim, Vênus entrou em Peixes, entrou em meu domicílio, e o que acaba acontecendo comigo? A minha sensibilidade vem à prova, vindo à tona, né? Então, assim, a cada abraço era uma emoção, e isso é importante comemorar, que quando nós chegamos em certas idades, que como se nós fôssemos crescendo de novo, né? Depois do teu primeiro ano, vem o teu segundo ano, e assim sucessivamente. Tu chega nos 15, 25, 50. E aí a vida começa a ter uma tônica de uma outra maneira de ver, né? Nós estamos numa faixa etária, e as faixas etárias são muito presentes nas nossas vidas, né? Então, assim, todos os aniversários que eu faço, eu sempre faço uma reflexão da onde eu venho vindo e para onde eu vou indo, né? E a astrologia ela vem ajudar bastante, porque o que acontece? Eu já tinha visto meu retorno solar, claro, né? Com boa capricorniana, eu não ia deixar para ver no dia. E aí eu fiquei me preparando já psicologicamente para as coisas que eu tenho que fazer. Então a astrologia ela ajuda a pessoa e as terapias nesse sentido, de você se perguntar como eu estou, como eu quero ficar. E aí buscar uma ferramenta adequada, né? Seja a astrologia, seja as ferramentas do pensamento, todas juntos, né? Tem pessoas que fazem todas junto, e eu também não sou diferente, né? Nesse momento eu também estou experimentando uma técnica também, né? O IMF, certo? Porque o que acontece? Terapeuta também que se trata, certo? E para exatamente daqui quando eu chegar nos 60, eu estar bem melhor do que quando eu cheguei nos 50, então, mais ou menos esse ciclo, né? E parabéns, porque as mulheres não gostam de falar em idade, é um tabu, né? Tu tá falando... Mas olha a minha cutis, olha para mim, é um prazer dizer a minha idade, embora muitos anos ficou alvo de interrogação, né? Mas aí não tem por que esconder, né? A nossa idade, ela representa a nossa bagagem, a nossa vivência, né? O quanto nós estamos evoluindo, ou não, né? E a beleza realmente é uma verdade, ela vem de dentro para fora, certo? E se eu tiver que usar algum recurso que vá me favorecer, eu vou fazer, né? Se eu chegar numa determinada idade e não gostar do que eu estou vendo, eu já faço isso quando eu rapo a cabeça, a máquina 1. Quando eu não gosto do meu cabelo, ele está tomando uma personalidade, aqui não cabem duas, aqui só cabe uma, eu raspo a cabeça. E pronto. Atitude, isso aí. E aí as pessoas perguntam por que eu raspo a cabeça, porque eu posso, tem cabelo. Simples assim. Então eu acho que essa atitude... Não é uma indireta, viu, Delcino? Essa atitude... Né? Não, quem pode... Pode, né? Essa atitude é uma atitude importante para o ser. O que está me incomodando? Como é que eu quero ficar? Existe alguma coisa que eu posso fazer por mim? Só eu posso fazer por mim. Então, se eu não estou gostando do meu cabelo, eu vou dar um jeito. Ou vou alisar, ou vou encrespar, ou vou fazer trança, ou vou... Entende? Claro que você tem que se preparar para as críticas. Né? Eu ouço de tudo quando eu apareço com máquina 1, né? Eu ouço de tudo. Mas está tudo certo. A pessoa tem o direito de expressar a opinião dela, mesmo que eu não tenha perguntado. Está tudo certo. Eu ouço com muita educação. Não, tá bem. Nós vimos que veio o ciclo novo da Verônica com tudo, né? Com tudo, Verônica. Exatamente, com tudo. Como é que está vindo aí? Na sexta passada, a gente teve o eclipse. E logo, no final de semana, a gente teve a conjunção perfeita de Plutão e Saturno, né? No mesmo grau, mesmo minuto. Então, a partir dessa semana, a gente já começa a precipitar as coisas começam a acontecer. Quando a gente se dá conta que um ciclo novo não é necessariamente ficar sentado e pensando, gente, um ciclo novo, continuo sentada, esperando o ciclo novo. O ciclo novo é aquilo que me faz eu me levantar e ir para a ação. Então, é um momento muito interessante para a gente começar a pensar
Não adianta ter ciclos novos que a gente está descrevendo no calendário, nisso, naquilo, se tu ainda não abriu dentro de ti teu coração e a tua mente para receber essas frequências de ciclos novos. Porque ciclo novo tem toda hora, todo momento, cada segunda, cada manhã é um ciclo novo. Cada manhã é um ciclo novo de vida. A gente deve dar graças a Deus, abençoar, é uma bênção. Todo dia tu acordar, uma nova vida, tu renasce. E tu poder perguntar, bem, o que eu vou fazer hoje com essa luz que eu estou recebendo? Mas é fazer, partir para a ação. Mas a tua mente, teu coração, principalmente, tem que estar aberto para se sentir provocado para a ação, provocado para fazer algo. A ação é que faz a gente sentir a ideia de ciclo novo. Mas não adianta eu estar sentada. Não adianta, porque aí o ciclo... Olhando as mensagens no WhatsApp, o que é a lua, o que é o ciclo... É tu que provoca os movimentos. Fica só na teoria, né? A teoria ela é ótima para nos dar um impulso, mas e aí? Na Kabbalah, o mundo físico ele é chamado de Olam Asiá. Olam Asiá, a gente vê nos livros, está mal traduzido, está traduzido como mundo da ação. Não, na verdade, Olam Asiá é o mundo do fazer. É o mundo do fazer. Aqui, tu estás aqui para fazer, para criar, né? Tu estás aqui para colocar a vida em ação. Né? E a gente diz que, quando a gente não entra nessa ideia de ciclos novos, né? De renovação, de fazer, enfim, de viver a abundância, é porque a gente entrou na energia contrária, que é na estagnação. Né? Na total estagnação. Então, tem muita gente viva, morta. Né? E que não está fazendo ciclo nenhum. Então, seja co-criador, né? Faça a tua vida um grande ciclo novo. No programa anterior, eu lembro que nós conversamos bastante a questão da ação, de fazer algo. Inclusive, se for o caso, como o Delcino coloca, né? Se colocar no momento presente, é uma virada de chave, começa no pensamento. Então, tem muitas pessoas que eu vejo nos atendimentos, quando começam a fazer algum tipo de tratamento, de terapia, o olhar para si, né, começam a criar esse exercício do olhar para si, o que eu faço, isso que a Verônica traz, o que eu fiz até agora e como eu quero estar no meu futuro, então o que eu preciso fazer para que isso mude, porque para que as coisas mudem, elas precisam mudar. E começa com a nossa ação, né? Isso que a Adriana está falando. Então, eu vejo que nos tratamentos, conforme nós vamos criando o hábito dessa autoobservação, nós também começamos a ficar mais sensíveis a esses ciclos. Por exemplo, no caso das mulheres, quando a gente começa a ficar atenta às fases da lua, aos nossos ciclos, né, de menstruação, como coincide, entre aspas, né, eu estar nessa semana um pouco mais introspectiva, quero ficar mais quietinha, e, nossa, tem tudo a ver com a Lua. Então, quando a gente vai ver, olha, eu já estou perceptível, já estou sentindo a mudança, né, no clima, no planeta, nos planetas, nos astros. E se eu não tivesse esse conhecimento racional, de repente eu nem ia me dar conta. Né? Então, é sempre esse casamento da teoria, né, de todas essas informações que nós temos e daí agir. Ontem, eu e o André, né, nós gerenciamos a sala terapêutica, nós fizemos o cronograma da sala, mas isso eu coloquei na minha agenda desde o programa anterior. No programa anterior, quando vocês falaram em eclipse da Lua, nossa, então... temos que fazer alguma coisa nesse momento que está favorável. Vamos nos organizar. Saturno também exige uma certa disciplina, uma seriedade com o trabalho. Então, como foi bom para nós conseguirmos nos organizar? Então, eu acho que esses ciclos, eles nos puxam pela mão, saber que eles existem, ter esse conhecimento, nos puxam pela mão. Não, vai lá e faz algo nesse sentido, né? Como nesse caminho. Como usá-los. Claro. Como usá-los. Mas eu quero colocar uma questão assim. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando eu vejo o mapa das pessoas, a primeira coisa que eu procuro levantar é a questão dos elementos, né? Então, nós temos a questão, quando nós temos terra e quando, principalmente, a gente tem as qualidades fixas, são requisitos mais difíceis, né? São características mais difíceis. Então, eu sempre coloco para a pessoa o que o assunto requer. Né? Então, assim, o assunto requer que, por exemplo, quando você vai procurar emprego, este assunto requer atitude.
Você tem que fazer um currículo, colocar a sua experiência e distribuir esse currículo. Procurar como distribuir. E aí chega uma fase adolescente, ou lá nos 18 anos, em que a pessoa está nesse momento, nessa fase, nesse ciclo da vida, ela começa a viver um assunto profissional, e ela quer arrumar emprego, e ela fica assim, eu tenho que arrumar emprego, eu tenho que arrumar emprego. Só que daí tu vai olhar o mapa dela, tu vai ver na casa 10 quem é que tem ali. E aí tu vai ver que ela não consegue acessar essa informação, porque a qualidade do planeta, do signo que tem ali não favorece. Então, com a astrologia, você consegue mostrar para ela, ou com a própria numerologia também. Eu gosto muito de fazer parcerias com numerólogas, né? Porque vai mostrar que, olha, é um ano de ação, é um ano disso ou de aquilo. E aí a pessoa diz assim, tá, mas eu estou procurando. Daí tu começa a conversar com ela e ela começa a dizer assim, eu dei meu currículo lá para minha tia. Tá, mas não é só a tua tia que vai te ajudar. Tem todo um universo. E é exatamente nesse sentido que as terapias vão ajudar a pessoa a mostrar que naquele período que ela está entrando, o que se requer. Né? Quem é de Barras aí vai dizer, essa pergunta é de Barras, nossa, pergunta da vida. O que se requer de mim nesse momento, o que se requer de mim nessa situação? Vamos ver para o campo da prática, né? Então, eu acho que é bem por aí. Quando tu começa a analisar o que o momento está te pedindo, se um eclipse está totalmente favorável, então favorável para quê? Vocês olharam lá a sala terapêutica, tem pessoas que olhou o casamento, tem pessoas que olhou as viagens que quer fazer, enfim, várias coisas, né, que a gente pode fazer. Cada um tem a sua história. Tirar o benefício, né, o benefício desse momento. De cada ciclo desse momento, para poder nos orientar e, por que não, né, receber essa energia, ou os portais, ou o que o momento está nos oferecendo. Eu acho que o Delcino pode falar um pouquinho essa questão de quando a pessoa quer fazer alguma coisa e algo a impede, a bloqueia. Nós, Delcino, terapeutas da terapia do campo do pensamento, nós trabalhamos bastante com a autossabotagem. Inclusive, se tu quiser ensinar aos ouvintes, tem aqueles 3 pontos, né, que para a prática das pessoas, quando elas querem fazer algo e não conseguem. E eu gosto até de dar o exemplo, às vezes eu quero só arrumar aquela gaveta e fico meses querendo arrumar apenas uma gaveta que está lá toda bagunçada e não me organizo, não tenho disposição, e também isso reflete em algumas ações ou algumas atitudes mais importantes na vida, mais significantes, né? Ou até mudar de um emprego, mudar de profissão, falar com alguma pessoa que há anos eu não falo, quero de repente pedir desculpa, conversar com ela e vou adiando. Então, Delcino, se tu conseguir falar para nós um pouquinho nesse sentido. Nós temos alguns pontos básicos que chamado de desbloqueios, né? Então, eu, por exemplo, quando a pessoa vem com a gente percebe que tem muitos bloqueios, eu dou um tema de casa, às vezes na primeira semana eu só dou isso, 3 pontos básicos, né? Aí eu tenho uma dificuldade, eu preciso superar essa dificuldade, não consigo. Então a gente ensina a pessoa a bater lá da mão. Ponto karatê. Ponto karatê. Ponto karatê. E ela repetir, eu quero superar essa dificuldade. Eu quero superar a dificuldade de arrumar a gaveta, o guarda-roupa inteiro. É importante, uma coisa para ver, tá? Eu quero superar essa dificuldade que eu tenho da gaveta. Da gaveta, começa com a gaveta. Aí depois eu quero superar essa dificuldade, aí termina. Aí a segunda, eu quero superar essa dificuldade. Aí especifica, né? Tá. Depois, que é importante especificar, né? Depois, embaixo do nariz, eu vou superar. Essa dificuldade que eu tenho de limpar a minha gaveta, sei lá, de arrumar um emprego, de arrumar mais uma por vez, tá? Para o pessoal que está só nos ouvindo na rádio, são toques, né? Nessas regiões do corpo, primeiro lado da mão, são toques como batidas leves nessas regiões, né? Que estimulam os meridianos da acupuntura. Com a ponta dos dedos. Com as pontas dos dedos. Isso. Tu pode estimular com qualquer até na direção do carro. Até no caso aqui embaixo do nariz, com a ponta dos dedos. Embaixo do nariz, cuidado aí. Embaixo do nariz, então, quem está na live consegue... de 10 a 15 batidinhas em cada ponto. 10 a 15, porque o pessoal de Virgem, então, Capricórnio, Touro, precisa saber o número. Eu quero, embaixo do nariz, eu vou, e fechando o ciclo no queixo. No queixo? Embaixo do queixo. Embaixo do lábio, no queixo. Bem no meio do queixo. Tem um furinho. Já realizei esse objetivo. Escolhe uma coisa por vez. Uma coisa por vez. Esses pontos, se tu bater naturalmente nesses pontos aqui sem fazer nada, ele já desbloqueia a energia, tá? Já abre caminhos para a energia fluir. E não precisa pagar nada por isso. Eu estou dirigindo. Ganhou, né, Verônica? Agora já ganhou um tratamento. Olha aí, terapia, né? Já ganharam um bônus. E sem contar, né, que usando a neurolinguística e a neurociência,
plasticidade, enfim, essas partes de... Quando tu faz isso, tu está te conectando com o teu cérebro, está dando uma ordem para ele, né? Tu está dizendo, eu estou aqui, eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. É um comando. É um comando. E é um comando de co-criador, né? Porque tu é o co-criador, é tu que comanda a tua vida. Isso, é tu que escolhe. Não é algo de fora. E, na verdade, a nossa libertação é disso, né? Às vezes eu costumo falar com as pessoas, desculpa te cortar, Adriana, não da minha cunhada. A Andréia é minha esposa, a Adriana é minha cunhada. Não troca, é bom não confundir. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente dá um comando e a gente que escolhe. Então, eu costumo dizer para as pessoas, ontem eu falei para minha esposa, ela assim, ela mostrou uma postagem, olha essa postagem, que coisa irritante. Eu digo assim, não dá o poder por de fora te irritar. Então, eu decido me irritar com o que alguém postou. É eu que decido, não a outra pessoa. A outra pessoa não tem culpa, ela postou lá a besteira que ela quis. E uma questão que eu gostaria de pôr para a Adriana. A Andréia traz a Andréia para o nosso público aqui, para a nossa plateia, na próxima vez, Delcino. Para a Adriana e para a Verônica, no caso da terapia do campo do pensamento, essa prática que o Delcino colocou, ela une o pensamento, no caso, aqui não é o pensamento perturbador, né? No caso, é o pensamento motivador. Sim. Com o corpo, com a energia do corpo. Com a ação, mente e corpo, mente e corpo unidos criam uma vibração que já registra ali no nosso campo eletromagnético, já dá o recado para o universo para que aquela ação seja feita, né? Liberando também no inconsciente, liberando no corpo determinados hormônios quando a gente faz essa prática de bem-estar. Então, a probabilidade de se conseguir realizar o que nós focamos naquele momento é bem grande, com a prática. Eu pergunto para vocês, na área de vocês, quando que o corpo, a mente, a emoção, se tem alguma prática, algum ritual que ligue, né? E não separe, como a tendência que nós temos de separar corpo e mente. Antes de falar, Adriana, eu comentei aqui antes do programa em off, o Romeu Cardoso falava, todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Era uma afirmação que ele usava. Todo o princípio da Kabbalah é a busca de unidade, de unificação. Essa unidade, em primeiro lugar, ela é contigo. Ela é entre teu cérebro direito e esquerdo, é entre a tua ação, teu coração e a tua mente. Existem muitos rituais, mas talvez não seja exatamente a palavra ritual nesse caso. Eu poderia trazer o ritual da colocação do tefilim, mas isso é para um outro momento. Tá? Que é trazer essa coerência, e que é o homem que faz. A mulher não precisaria fazer isso, ela teria outras formas de reencontrar a sua coerência. A meditação, né? E nós sempre pregamos a ideia de que é preciso um trabalho de meditação constante, a meditação focada, a meditação com objetivo, com intenção, com kavaná, a meditação que se utiliza de orações, as orações têm sentidos profundos dentro da Kabbalah, que, na verdade, mexem com dimensões muito profundas do nosso cérebro. Nosso cérebro, nossa mente, nossa alma conhece o hebraico. O hebraico é uma língua mãe, como o sânscrito e o chinês. Então, tudo que tu está lendo, tu pode ler em português, mas tu vai escanear, passar teus olhos nas letras hebraicas para trazer esse funcionamento e esse despertar como uma chave que desperta dimensões dentro de ti que estão fechadas, né? E que, a partir disso, tu começa a funcionar de uma forma, eu diria que milagrosa, diferente. Então, existe isso, né? A gente usa códigos, meditações em algumas orações, a kavaná, a intenção, a força da mente. Tu vai devolvendo para a pessoa esse lugar que ela perdeu. Uma coisa que tu falou, que quando a gente vai se conhecendo, a gente vai voltando para a sua natureza. E quando a gente se volta para a sua natureza, a natureza toda volta para a natureza. Porque o homem, ele é uma figura principal no processo da criação. Quando o homem saiu da sua própria natureza, quando ele se fragmenta, quando ele se distancia de si próprio, exatamente tornando e dando poder para tudo que é externo, isso para nós é idolatria, eu dou luz para algo que não tem luz, e que acaba comandando a minha vida, e eu espero receber essa luz, luz que para nós é o que nos traz satisfação, plenitude, sucesso, todas as sensações que nós precisamos e buscamos, sensações metafísicas. Porque, na verdade, o que tu busca não é dinheiro, é a sensação que o dinheiro traz, de poder, de sucesso, de alegria. É uma sensação metafísica, é a luz que o dinheiro, porque tem dinheiro que traz desgraça. Tem dinheiro que só traz azar.
Tem situações que só trazem azar, porque não tem luz. Eu comprei aquele negócio, só me deu problema. Quantas vezes a gente não fala isso? Porque não tem luz nenhuma aquilo. Porque a gente fica falando e a gente está esquecendo de um universo metafísico. A gente está esquecendo de um outro universo que a Cabala traz de volta isso. E que aí a gente sai do lugar do ego e começa a entrar num estado de humildade. Porque para tu te ver, tu te enxergar, tem que ter humildade. Porque senão tu só vai te culpar. Tu entra num processo de julgamento horrível. Aí a pessoa desiste. Desiste do processo terapêutico. Porque ela começa a encontrar as resistências dentro dela. Porque para a Cabala, essa fala, essa voz, muitas vezes nem é tua. Às vezes é teus próprios demônios que acordaram. O eclipse é perigoso nesse sentido. O eclipse lunar, ele acorda demônios. Nossos demônios internos. Porque vem as questões emocionais que eu não trabalhei. Então, a gente tem que conhecer um pouquinho mais, saber se instrumentar. Conhecimento, gente, é fundamental. E poder vencer essa impulsividade do imediatismo. A gente quer se curar ontem. É a mesma coisa que tu me vê. Semana passada tu ainda está gripado. Tu ainda não te curou? Não. É o tempo da gripe. E eu respeito o tempo da doença. Tem um tempo. Ela tem um tempo. Eu não me trato hoje muito pouco com alopatia. Porque ela mascara. Ela mascara verdadeiramente a cura. No sentido mais profundo de curar a alma. Porque aquilo tem um propósito. Porque senão eu só estou jogando lá na frente. E eu não quero mais jogar mais nada lá na frente. Todo mundo jogou lá na frente as suas dores. E agora a gente vive um momento astrológico que é assim, ó, tu vai te encontrar com as tuas dores. Então vamos resolver. É verdade. Vamos resolver. E hoje eu tenho consciência, eu passo essa consciência. Gente, a dor é tua. Sente a dor. Se tu acolher, tu vai sentir um dia essa dor. Não o resto da vida. Volta para a tua natureza. Volta para te relacionar contigo mesmo, para fazer essa unidade. Quando tu faz contigo, tu começa a fazer unidade com a vida. Com o frio que está hoje, né? Para a época de verão está frio. Com o calor que pode ter, talvez vai estar amanhã, né? De manhã 17 graus, depois 30 graus. Ficar de bem com as pessoas da tua casa, da família. Ficar de bem contigo. Ficar em paz. Estou em paz comigo. Estou em paz com o meu corpo. Estou em paz. E esse é um trabalho de cada um. Não interessa o signo. Todos os signos é a mesma história, porque todo mundo tem o mesmo sentimento de dor, o mesmo sentimento de mal-estar. Né? Mal-estar consigo. Por quê? Porque está longe da sua própria roupagem. Na Cabala a gente tem um exercício de manhã, quando a gente acorda, a gente veste seu próprio nome. A gente medita no nome. A Cabala fala que o arcanjo Gabriel, quando a gente nasce, ele bate aqui, exatamente abaixo do nariz, entre os lábios e o nariz, para a gente esquecer tudo que a gente soube no mundo espiritual. Para a gente esquecer. Para vir cru. Mentalmente cru, sem memória. Para não colar na prova. Sem memória. Para não colar o que a gente escolheu fazer nessa vida. Né? Muito bem, esse é o Terapia do Dia, ao vivo aqui na Rádio Supersônica, com a Adriana Finkelstein, que é essa que estava nos explicando agora sobre as batidas do Arcanjo Gabriel e sobre a língua-mãe que escaneamos, e esse monte de informações que a gente vai tentando acompanhar. A Verônica, e o Delcino e a Letícia. Bom, temos algumas pessoas que estão com os ouvidos carinhosamente conosco. A Vivi disse que vai arrumar as gavetas. Vai arrumar. Faz lá. A Érica, professora de filosofia. Mas só também te interrompendo, André, é muito comum num processo terapêutico, pelo menos comigo, quando as pessoas vêm tratar relacionamento, dinheiro, prosperidade, sei lá, alguma questão. Quando vê, elas me dizem assim, sabe que eu comecei a doar umas roupas que eu não queria, comecei a organizar não sei o que. É muito comum, como consequência, não como objetivo da pessoa, mas como consequência de um tratamento terapêutico, a pessoa organizar o seu espaço até, olha físico. Só, alguns não vão saber, porque são jovens, não vão saber, né? Mas existe uma música da Vanusa que diz, hoje eu vou mudar, arrumar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos tolos, então, fazer limpeza no armário, retirar manchas e teias da minha mente, parar de sofrer
e recomeçar. Olha É linda só. essa música. Linda. Eu só não vou cantar, porque assim... Não, calma. né? Por que não? Só Ensaia. declamar. Tu ensaia Não, mas eu sou primeiro. cantora de Sexta coral, que vem. então desafinar... Mas o mundo, o mundo externo é reflexo E do você- nosso mundo você- interior. você- Não, mas essa poesia, né, reflete bem isso que tu tá trazendo, né? E uma pessoa que eu conheço que é assim de uma energia muito boa, né, espírita e tal, e me ajudou muito no meu processo de caminhada, dona Geni, meu profundo abraço, a Valéria que está me ouvindo também, então lá em Recife, elas estão em Recife me ouvindo. Ela dizia assim, olha, vai arrumar tuas gavetas, porque com a gaveta arrumada a vida funciona melhor. Sim. Né? E não é uma coisa que eu sou muito simpática, nem arrumar gaveta, nem arrumar guarda-roupa, né? Então, assim, começa, eu digo, por que ela veio trazer esse assunto hoje, né? Então. E aí muitas pessoas podem pedir uma sugestão. Tu tinha pedido, né, e a Adriana estava falando... Mas eu também interrompi o André, ele tava, Isso, né? é. Nós Deixa eu só- interrompemos. A mulherada Sim, interrompe André. também. Não. Isso, Só fazer tá, o André, serviço vai no lá. meio do programa, porque a gente já passou de meia hora de programa. Vai lá, né? vai lá, vai. E é legal as pessoas escutarem seus nomes, que estão nos dando esse carinho. Mas eu já vou querer fazer uma rodada exatamente sobre os tratamentos. Tá? Já explico como. Então, a Vivi está arrumando as gavetas, a Érica, professora de filosofia, está atenta, a Vânia, professora de artes, a Vilma, com todo o seu carinho, a terapeuta Maria Helena, o João Lauro de Santa Cruz, o Edinho, o Julinho Azevedo e mais muitas pessoas que estão nos ouvindo. Que legal. No programa passado, fomos ouvidos por mais de 5 países. Foi isso, Mari? Por aí, né? 5 países. 5 países, isso, na live passada. Depois a gente vai fazer o levantamento e ver agora. Eu só queria dizer que a Adriana estava falando de que o Delcino tem falado muito de presença e que depois o corpo é cobrado. Tu falou alguma coisa nesse sentido, né? E o Eduardo Gianetti, um economista e sociólogo brasileiro, ele trata muito disso nos livros. Ele associa os juros com o metabolismo. Então, o corpo vai cobrar, né? Assim como quando a gente faz alguma coisa a crédito, somos cobrados em juros, o nosso corpo cobra. Como é importante a presença do que a gente faz com o corpo, com o pensamento agora. O que eu estava pensando da gente conversar nesse meio programa que resta é em relação aos tratamentos propriamente de vocês 4, porque a gente fala de vários assuntos, vocês atendem as pessoas. E como a gente falou em ação, muita gente gosta de terapias, nos ouve, até procura e lê, mas a gente sabe que tomar a iniciativa de ligar para o terapeuta, de marcar um horário, de ir lá, é uma ação que se tem que fazer e que às vezes não é fácil. O que eu fico pensando que pode ser legal é para as pessoas escutarem. Elas ligaram para vocês, tiveram a coragem, a iniciativa, foram até lá. Como é que é, né, esse tratamento? Como é que acontece? Como é que eles são recebidos? Por onde vocês encaminham? E eu acho que nisso já vai uma explicação de novo, mas nunca é demais, do que é a astrologia, do que é a Kabbalah, do que é a terapia do campo do pensamento, do que é barras. Podemos fazer uma rodada nesse sentido? Sim. Podemos começar aqui? Delcino, Verônica, Adriana, Letícia? Podemos? Bem, no meu caso, assim, eu trabalho muito, atendo num posto de saúde, né? Então tenho muitas pessoas, desde crianças a pessoas adultas. E o que tem acontecido muito no momento, 50% dos meus clientes que me procuram são adolescentes com problemas de ideação violenta, automutilação, pessoas que perdem o sentido, começam a se machucar, a se cortar. Ideação, Delcino, para a gente dar o... Ideação é um termo que se diz quando a pessoa quer se suicidar, né? Perde interesse pela vida. Então não vê mais sentido e começa a pensar em fazer besteira. No mês passado, 2 adolescentes tomaram comprimidos, foram para o hospital. Então, toda essa é bem comum hoje, tá? É um caso bem... E aí o que tu faz? Conectar a pessoa, reconecta a pessoa através da terapia, através dela acreditar e se escutar, porque o que o adolescente tem, no meu caso, estou falando nos casos que eu tenho no momento, tá? A pessoa perde o contato com o meio ambiente, com mãe, com professora, não gosta da escola, tem uma série de dificuldades. E aí tem que recuperar isso, para ela ter sentido de novo, porque quando a vida perde o sentido, tu faz besteira, né? Aí tu vai para droga, não quer mais ir para a escola, e aí uma forma de chamar a atenção é se mutilar, se cortar. E é perigoso, né? Porque se cortar e se suicidar é uma coisa bem rápida. É um caminho sem volta às vezes, né? Então, no meu caso, eu
através da ensinar a pessoa a se escutar, porque é difícil eu acho que o caminho principal, a Andréa falou ali. Adriana, perdão. A Adriana falou ali. Só tem um caminho, tá? Que eu acredito, que é a meditação, a conexão consigo mesmo. Não existe outro caminho. E nós, ocidentais, temos dificuldade de nos escutar. Até porque quando tu vai te escutar, tu vai ficar sozinho, incomoda, tu fica... Tá, eu não quero ouvir isso, entendeu? Tá bom assim. É mais problema que vem para mim. E aí o TFT entra potente nisso, porque com 3, 4 batidinhas, tu tira esse desconforto. E a pessoa começa a acreditar. E aí também eu indico também alguns florais, o Resco, por exemplo, que é um floral que tu coma 5 gotinhas 3 vezes ao dia, ele também tem limpeza emocional. E aí tu conecta essa pessoa consigo mesmo e no primeiro momento tu faz um vínculo com ela. E depois, sim, aí depois ela começa a se tratar. Essa é a vantagem do TFT, porque o TFT tu te auto-aplica em casa, entendeu? Eu gravei alguns áudios com as sequências, ansiedade, respira fundo, bate lá da mão, pensa no que está te incomodando, bate embaixo do nariz, e a pessoa fica escutando aquilo e seguindo as batidinhas. Então, aí 2 ou 3 encontros, a pessoa já toma outro sentido, né? Então, no momento, o que eu gostaria de falar sobre isso, e o difícil é essa pessoa chegar até ti. Eu tenho muitas pessoas, muitas mães que me procuram. Meu filho está com problema, eu preciso que tu atenda ele. Que idade ele tem? 20 anos. Ele tem que vir, ele tem que querer vir aqui. Ah, mas ele tem 12 anos. Perfeito, então tu traz. Mas o adulto ele tem que querer. E às vezes as mães levam meio forçado. Né? Então eu fico sozinho, assim, só um pouquinho. Eu vou te atender uma vez e tu vai voltar se tu quiser. Tu vai te curar se tu quiser. E tem sido fantástico isso, porque se a pessoa não quer, não adianta. Olha, até adianta, mas tu tem que respeitar, como a Adriana falou, a doença faz parte de um processo. E tu não tem direito de interferir na vida da pessoa se ela não quiser. Entendeu? Ela precisa daquilo para se tomar conta. Às vezes, o TFT consola, alivia, outras terapias aliviam, mas ela tem que querer. Esse é o fundamental. A gente ajuda nesse processo. Legal. Tem alguns casos, tu está falando, eu estou lembrando, né, que a gente conhece alguns casos, então se der tempo a gente fala hoje, senão no próximo programa Sim. a gente fala de alguns. Verônica, como é o atendimento? Bom, a chegada da pessoa, do cliente até mim, tem várias vertentes. Porque como eu tenho um canal no YouTube, Verônica Peno Responde, as pessoas estão rodando por aí, né, na rede, então tem gente me procurando que eu nunca vi. Né? Aí mandam um e-mail perguntando. Ou eu faço parte das palestras no Conexão Eu Sou e também nos encontros holísticos, né, e estou sempre aí em parcerias, indo a lugares e conversando, e também sendo indicada. Então, a pessoa me manda um WhatsApp lá, né, meu WhatsApp está rolando pela cidade, e diz assim, grava ou escreve, né, alguém me indicou e tal, e eu pergunto para a pessoa o que ela quer. Porque, assim, ó, a astrologia é uma ferramenta. Eu tenho uma formação em terapia holística, eu tenho... espiritismo, sou adepta do espiritismo há quase 30 anos, né? E também tenho, dentro dessa formação de terapia holística, 17 meses de formação, todas, até a acupuntura. E eu trabalho muito com floral. Então, a primeira coisa que eu faço com a pessoa é uma escuta. O que você quer? Qual é o seu problema? E como eu tenho uma questão assim, chamada leitura de campo energético, que as pessoas às vezes confundem com vidência, e eu deixo confundir, porque eu não vou estar explicando, né? A leitura de campo energético é acessar o campo da pessoa, ela autoriza, e eu acesso a origem do bloqueio da pessoa. Aonde começou? Nessa vida, certo? Nessa vida. Onde? Aí vai lá na infância, na adolescência, já vi processo de bullying, que a partir do bullying a pessoa descompensou. E eu acesso. Quando eu acesso, então, eu faço uma limpeza de campo energético, tá, com a pessoa e indico um floral adequado. E eu converso com a pessoa. Qual é o problema dela? Como ela está se sentindo? Eu escuto ela. E aí, como tem a questão espiritual, uma orientação espiritual, a gente é assessorado. E depois, então, eu vejo se é mapa que ela quer, é reiki, a pessoa sai lá do meu atendimento com reiki. Né? Harmonizando a pessoa, com o seu chakra harmonizado, e uma conversa. Depois, então, eu explico para ela quais as ferramentas que eu tenho, inclusive o mapa. Só que se ela vem já com o mapa, ela já vem querendo o mapa, eu vou ouvi-la também dentro do mapa, vou mostrar para ela o que o mapa mostrou, e a gente vai escolher uma vertente de atendimento.
Também, agora também aplico barras também. Só que assim, ó, depende muito do que a pessoa precisa. O que ela... Porque tem gente que não acredita em nada. Veio para a astrologia porque é mais fácil. Não, tem alguma coisa escrita, tem livro, já é mais conhecida. Então é isso que eu vou conversar com a pessoa. O que ela precisa, o que é possível para ela, o que é confortável para ela. Certo? E, inclusive, os seus autossabotadores, a sua família. Muitas vezes a pessoa ela não é compreendida na família porque existe um problema de comunicação muito grande. Muitas vezes a pessoa quer receber um carinho, mas ela nunca fez um carinho para ninguém. Às vezes o leão daquela pessoa é muito forte, ela só quer ser reconhecida, mas ela nunca reconheceu o outro. E a vida é um ciclo, tu dá e recebe, tu dá e recebe, tu dá e recebe. O equilíbrio é te dar e receber. E aí, às vezes, o adolescente, eu gravei um programa porque um adolescente disse que ele queria se matar porque a mãe era uma mãe possessiva, era uma mãe sufocante. E eu fui gravar um programa por conta disso, para explicar para as mães e para os filhos qual é a razão, o que provoca um sufocamento. E se você gostaria de ser sufocado. Então, esse viés de fazer com que as pessoas se coloquem uns nos lugares dos outros. Ok, nós somos mães, mas ser mães não significa que nós somos donos da vontade dos nossos filhos. Nós recebemos os filhos para conduzi-los à vida e não para forçá-los a caminhar na vida. As escolhas são necessárias, nós temos que respeitar escolhas. Claro que tem uma certa idade que é complicado, mas depois um adolescente, e é exatamente o que o Delcino falou, em casa não existe escuta, as pessoas estão comendo com o celular do lado. As pessoas estão dentro de casa se comunicando no celular. Quer achar o teu filho, manda um WhatsApp para ele, tu vai ver onde ele está. Então, essa falta de diálogo, essa falta de entrosamento familiar, esse afeto, isso está sendo muito prejudicial para os adolescentes. E eles estão desesperados. Desesperados, a mãe e o pai compensam com celular, com tablet, com carro, com moto, com viagem, com inglês, mais vai fazer idioma, está faltando o que fazer na tua vida. Antigamente mandava a gente para um tanque, agora manda a gente para uma aula de inglês, agora uma aula assim, uma coisa, e daqui a pouco, assim, que nem dizia um cliente meu, vai lá com a tua terapeuta, deixa essa mulher te escutar. O marido mandava a mulher para terapia, mas é contigo o problema. Ela quer que tu escute ela. Então, assim, até ela entender, eu consegui com que ela entendesse que o processo dele, ele mostrava que a amava de uma outra maneira. Porque tem pessoas assim, que mostram que te amam, te dando presentes. É a forma, tem um livro até que fala das 5 formas de amar, Eu estudei esse livro quando fiz coaching, até a formação em coaching. Então, tem muitos caminhos para ajudar uma pessoa, E aí as minhas amigas dizem, vai lá que ela é mágica. Ela faz lá uns paranauês e não é. São técnicas de leitura de campo energético, florais também, eu lido com Saint Germain, certos florais de Saint Germain. Então, assim, como eu falo, vamos fazer com que as flores conversem conosco, E principalmente quando uma pessoa está muito perdida, por mais que tu mostre o mapa, acontece. Então, é mais ou menos por aí. Muito bem. Então, aqui nas perguntas, Adriana, tu já vai falar do teu, a gente teve algumas ênfases que foram os adolescentes e muita ênfase nessa escuta, Inclusive para saber qual é o caminho. Sim. E no teu atendimento. Eu atendo tarô, mapa astral e orientação. E o próprio curso de Kabbalah é um atendimento, Então, conhecer a Kabbalah é um processo terapêutico também, É uma jornada de evolução e de crescimento. Quando a pessoa me procura, seja qual meio for, a gente sempre vai conversar e saber o que ela está buscando. Eu sempre acredito que o mapa astral é uma das ferramentas mais completas. E dentro da Kabbalah existe uma visão cabalística, seja para o tarô, que se aplica na hora da leitura e que se aplica também na hora da leitura do mapa astral. Existe a questão do poder da fala, O lugar que o terapeuta ocupa é muito significativo. E esse poder da fala é um poder curador. Então, eu uso muito essa técnica, a técnica da palavra, como uma forma de cura. A visão da Kabbalah é uma visão de fazer a pessoa retomar a sua natureza, o seu propósito. Todo mundo tem um propósito maior, todo mundo para a Kabbalah está em evolução. Só que tu vai ter os bloqueios, tu vai ter as energias que surgem e que vão impedindo, vão se desviando, e que o mapa também mostra,
ou o próprio processo numa consulta de orientação. Eu também bebo da astrologia, ou do tarô, ou de técnicas de meditação, reiki. Também trabalho com óleos, com fitoterapia, com várias técnicas. Até por ser veterinária, a gente acaba recebendo várias técnicas sistêmicas que também são aplicadas ao tutor ou aplicadas ao meu cliente, que não é um tutor, não tem nenhuma relação com a questão dos animais. Mas para quem tem, né, isso eu trago sempre na consulta, né, se a pessoa tem algum animal, a gente traz o assunto, né, e ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar a encontrar melhor esta pessoa, a entender melhor a pessoa e fazer com que eu consiga devolver para ela, para que ela se enxergue melhor. Então, acho que não é só o meu papel, acho que o papel de qualquer terapeuta, né? Acho que o nosso grande trabalho é devolver à pessoa os seus trilhos, seus caminhos, né? E acho que isso é todos nós, interessa a técnica, todos nós fazemos isso. Cada um com o seu jeitinho, cada pessoa, a gente vai dizer que cada um tem a sua tribo. E os nossos clientes estão nos procurando, tá? Porque eles vão se fechar na troca vibracional, na troca de energia, porque eu me curo com o meu paciente, eu me curo com o meu aluno, né? Sempre quando chega alguém, eu estou... quem será? Qual será a questão? Porque aquela questão eu também vou curar em mim. E é muito bonito. Eu curto muito, né? É uma troca. De ouvir muito essa pessoa e de me colocar muito no lugar dela, porque eu acho que a gente acerta, entre aspas, né? Quando a gente realmente sente no coração que a pessoa está sentindo, e o terapeuta tem que aprender a separar, né? Depois vai embora, foi embora. Isso aí. Eu arrisco dizer e assumo todos os riscos de que, ouvindo vocês, meus colegas, né, como meus convidados também, eu que os convidei para estar aqui, é que ser terapeuta, o terapeuta é a melhor profissão do mundo, é a mais completa. Respeitando também os profissionais que trabalham com a mente e a emoção humanas, né, que seriam os psicólogos, os psiquiatras. O terapeuta, ele tem uma postura de estar aberto para o que vier. Nós temos uma atitude de ouvir, né? Tanto é que o nosso atendimento, menos de 1 hora, 50 minutos, não tem como. São raros os profissionais que se dispõem a isso. Então, o terapeuta, ele vê a pessoa como um todo, e sem julgamentos, obviamente, né? Como profissionais que somos. E isso, assim, eu me sinto muito honrada de estar nessa missão, nesse mundo, neste momento que nós estamos vivendo. Eu acho que nós estamos vivendo na melhor fase da humanidade, porque nós estamos tendo uma tomada de consciência muito grande, dependente de religião, de idade, de meio social. Eu estou achando incrível esse momento que nós estamos vivendo. E nós, terapeutas, também, com toda essa coragem que nós temos de, muitas vezes, trocar de profissão, uma profissão que seria próspera em alguns sentidos, né, mas dentro daquela caixinha que nós sabemos que existe. Então, nós temos que ter muita coragem em assumir ser terapeuta de nós mesmos e ainda compartilhar as nossas técnicas, né? Compartilhar e dispor as técnicas para o outro ser humano, para o Access, né? O Access Consciousness, que é acesso à consciência. Ele tem diversas ferramentas, mas o lema do Access é empoderando as pessoas a saberem que sabem. Todos nós temos a nossa sabedoria ancestral, ou não, ou criada por nós mesmos, com a nossa autonomia de indivíduos, que cada um é único nesse mundo, né? Então, todos nós temos a nossa sabedoria e nós temos as soluções para os nossos problemas. Nós somos. Mas, muitas vezes, nós precisamos de um profissional, de um terapeuta, com a ferramenta, o conhecimento que ele tiver, para que possa nos guiar. Olha, vem aqui, eu vou te pegar com a mão, olha esse caminho aqui, o que tu acha dele? Tu te encontra nele, eu vou um pouquinho contigo. Aí larga um pouquinho, a pessoa vai sozinha. Daqui a pouco a pessoa, oi, volta aqui. Agora para onde eu vou? Olha, quem sabe esse aqui, tem esse outro também. Então, esse poder que a gente dá às pessoas a escolherem a partir do autoconhecimento é muito incrível, é muito emocionante, é libertador para nós, para outra pessoa. Nem sempre é fácil, ou quase nunca é fácil, às vezes pode ser dolorido. Olhar para si, ver que toda a responsabilidade da sua vida está com cada um de nós, não é com o outro. Isso é uma tomada de consciência, uma mudança de atitude
às vezes, muito dolorosa e exige, às vezes, um processo em que a doença, muitas vezes, está presente nos nossos corpos, né, para nos mostrar isso. Mas, né, assim, respondendo a pergunta do André, é muito legal quando chega uma fase da nossa carreira, quando nós começamos a receber indicações. Nós atendemos as pessoas e as pessoas, vai lá, né? Vai lá na terapeuta Letícia, vai lá, que ela vai te ajudar, não importa o quê. Eu acho que é o top da nossa carreira, né? Aí sim, quando chega nesse momento, carreira, e daí os que foram indicados começam a indicar começa assim, boca a boca, né? Antigamente tinha um médico da família, hoje ainda tem, provavelmente, né? Mas eu já me considero, às vezes, terapeuta das famílias, porque vem a mãe, aí vai o filho, aí vai o marido, aí vai lá a prima, não sei onde. Então, isso é um reconhecimento do nosso trabalho. As redes, a internet é muito importante para divulgar. Mas o boca a boca funciona Essa semana muito. Eu atendi exatamente assim, várias pessoas por indicações, né? Sim. Inclusive, um mês aí, em outubro, basicamente, não sei o que aconteceu em outubro, eu atendi 30 terapeutas. Sim, eu atendo bastante colegas. Dos terapeutas, sim, é que eu desenvolvi, né? Na verdade, eu formatei o curso de leitura do campo energético e limpeza do campo energético. Porque daí, em meditação, né, em conexão, eu perguntei o que significava tudo aquilo. Porque, para mim, alguns conceitos eram muito claros. E aí tinha terapeuta que não sabia algumas coisas, porque escolheu uma carreira, escolheu uma técnica que não trouxe aquele conteúdo. Estava tudo certo. É diferente, a minha caminhada vem lá do espiritismo. É diferente. Com uma mãe que é mãe de santo. Ou seja, eu participo da espiritualidade há muito tempo. Né? Com 3 anos de idade, a vidência tinha se manifestado. Então, eu tive que aprender a lidar com essa realidade muito cedo. E aí tem gente que é católico, escondeu essa realidade muito cedo. Então, abafou a sua sabedoria, abafou a sua conexão espiritual. E aí, graças a Deus, minha mãe fez isso por mim muito brilhantemente. Ela deixou com que os meus sonhos significativos viessem à tona e deixou também com que cada coisa que eu falasse fosse ouvida. Então, eu fui ouvida e fui ensinada que eu deveria falar no momento certo com as pessoas certas, que naquele momento era minha mãe. Mais tarde, então, por decorrência da vida, eu fui parar então no espiritismo e assim sucessivamente. E hoje a gente percebe que existem técnicas que não abordam certos assuntos, que no decorrer da expansão de consciência do terapeuta, da pessoa, ela vai entrar em contato. Então, ela está lá fazendo barra com uma pessoa e enxerga um vulto. Aí ela gela a espinha. E aí, então, ela tem que procurar alguém para dizer para ela assim, mas vem cá, por que tu estava fazendo barra? Por que tu não perguntou para o vulto quem ele era? Mas pode? Pode. Né? Então, e nesse sentido é que essas técnicas todas estão indo e que você, como terapeuta, tem que compartilhar aquilo que você aprende, além da teoria, com a técnica, porque pensa realmente, você católico, né, acreditando que depois da morte não tem nada, tu vai fazer facilitadora de barras, expande a consciência, depois do reiki. Normalmente, os terapeutas, depois que fazem reiki, expande seu chakra coronário, seu chakra frontal. Então, tu vai acessar a 5ª, 6ª, 12ª, 20ª, 50ª, e vai indo para a dimensão. E aí, daqui a pouco, o cara tá vendo o homenzinho azul. Tá vendo, sim, os arcturianos. E aí? Mas, que faz? E como é que faz? Aí começa a se boicotar, não quer mais fazer reiki, não tô louca, tô enlouquecendo. Então, vem pra ti dizendo assim, ó, vem cá, hein, tu que, né, tipo assim, louca, né, tu que não, né, me diz uma coisa, é normal a gente ver, olha, depende, vamos ver o que tu tá vendo, vamos ver que consciência é essa que tá vendo pra ti. Então, a Verônica está dando já as cenas dos próximos capítulos, não esses enlouquecimentos, no sentido, né? Tá certo, mas provavelmente a gente vai conversar na sexta que vem, porque agora estamos chegando ao fim, como é que cada um, né, virou o terapeuta que é. Foi muito legal na temporada passada, quando o Delcino estava aqui, né, Delcino? Sim. E aí nós conversamos sobre isso, porque, como a Letícia sempre diz, né, é muito difícil ver alguma criança dizendo que vai ser terapeuta. Não está no rol das profissões que se responde essa pergunta, né? Então, a Verônica começou falando quando era pequenininha, etc. Vai ser um assunto bem legal no próximo programa. A gente tem poucos minutos, então eu gostaria que cada um repetisse o seu telefone. Nós vamos colocar, né, Mari, nos comentários da live, mas quem também não tem acesso, quem não viu, ou quem está só ouvindo, ou não vai olhar o Facebook, cada um, por favor, fala o seu contato bem devagar, para dar tempo das pessoas anotarem, e se tem alguma coisa especial para essa semana, né? Semana passada tinha alguns cursos, então, telefone,
se tem alguma coisa para a semana, e a gente vai encerrar com o centramento do Delcino depois. Delcino. 519-8411-7737. 519-8411-7737. Como eu estou de férias, né, essa semana eu vou gravar uma entrevista para a TV Cultura. Depois eu digo o canal semana que vem, quando vai ao ar. Ótimo, gravar legal. Uma entrevista sobre TFT e terapia, etc. Que legal, que legal. Verônica? Verônica Pinheiro, Porto Alegre, 519-9533-0554. E também quem quiser acessar lá, Verônica Pinheiro Responde, no YouTube, certo? Vai ser um prazer. E aí tem o e-mail que é veronicapinheiroresponde@gmail.com. As perguntas têm que ser para esse e-mail, porque assim, se vocês começarem a colocar perguntas lá no canal, vocês dão direito a outras pessoas ficar respondendo. Daí não é mais Verônica Pinheiro Responde, né? Daí é Povo Responde. Então, por favor, Verônica Pinheiro Responde e eu analiso. Inclusive, a pessoa deixa para mim lá o seu WhatsApp e eu, dependendo da pergunta, eu entro em contato, vejo o mapa, respondo para ela e depois no ar eu seleciono o que dá para responder. Legal. Tá? Muito bom. Gratidão. Muito bom. Adriana? Meu nome é Adriana Fink, eu tenho o site da escoladecabala.com. Meu telefone é 999-794345. Nessa semana, inicio o curso da Árvore da Vida, As Sombras Emocionais, Vencendo as Barreiras da Nossa Vida. Um curso de 8 aulas, áudio, e também vai ter aula online, tá? Durante, basicamente, 4 semanas, são 2 aulas por semana. Legal. E a pessoa encontra no teu site as informações, Encontra datas, no site, acesso. Tudo no site, tem a parte de cursos, né? Eu também vou colocar a nossa live, as entrevistas, toda a entrevista da rádio vai estar ali no site também. Muito bom. Depois a gente também coloca nos comentários da live de hoje. Letícia? Então eu tenho muita sorte, né? O universo é generoso. Eu sou apresentador do programa Entrevistado ao mesmo tempo. Eu fico falando, viu? Olha só. Então, a sala terapêutica que eu e o André, nós gerenciamos, fica aqui em Porto Alegre, bem pertinho da rádio. Essa parceria com a Rádio Supersônica, nós estamos muito felizes. Para entrar em contato conosco e usufruir dos cursos e eventos que tem na Sala Terapêutica. A Sala Terapêutica está com esse nome, Sala Terapêutica Poa, no Instagram, no Facebook. É o meu telefone, 51999614950. E também com esse número vocês conseguem marcar atendimentos de terapia do campo do pensamento, o TFT, o EFT, e também para atendimentos e cursos de barras de axis. Maravilhoso, é incrível, não é só para terapeutas esse curso. Muitas mães estão fazendo, muitos maridos, namoradas. É uma ferramenta muito simples para, no mínimo, tranquilizar um pouco a nossa mente e a nossa energia. Então, vamos tranquilizar a mente e a energia com o Delcino, trouxe um centramento para nós. A gente se despede e deixa algumas músicas especiais. Perfeito. Então eu convido a vocês, a quem está assistindo, ouvindo, uma postura confortável, tomar uma respiração profunda, se possível fechar os olhos e observe como você está neste momento. Imagina uma coluna de luz que vem lá do alto, que desce em cima desse ambiente, se espalhando por todo o espaço, para além das paredes, para a cidade, para as pessoas ao nosso redor, transformando energias negativas em positivas, equilibrando, nos conectando com o que nós temos de melhor. Respira profundamente. E aceita aquilo que a vida nos oferece. Aceita e confia. Mais uma respiração profunda. Agradecemos então por tudo isso que aconteceu aqui, que está acontecendo na nossa vida, ao nosso redor. E que tudo siga como tem que ser, para o bem maior. Que assim seja.
Obrigado, Delcino. Obrigado, Verônica. Obrigada por estar aqui. Um prazer. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, né? colegas. Pelo carinho. Ouvintes. Obrigado a todos que estiveram conosco pelo carinho. Semana que vem, então, tem o terceiro programa, dia 24, e o último programa, dia 31. Esperamos que todas e todos possam estar de novo conosco. Obrigado, Val e Bento, pela presença aqui na rádio. Obrigado, Mari. Delcino, qual é a música que tu vai nos deixar? Toca Raul. Tente Outra Vez. Então ficamos com Tente Outra Vez e ficamos em seguida com o Lulu Santos, que era a música do primeiro programa. E a gente não tocou. Obrigado a todos, até semana que vem. Bye. Tchau. Hoje deu tchau bastante. Depois eu assisti de gente.